Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 15 do vestibular da Unicentro de 2018. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever para ajudar e contribuir no meu trabalho. Vamos lá então? Assinale a única alternativa correta para o cálculo de um prisma hexagonal regular, sendo que a aresta da base mede 3 centímetros e a face lateral, a aresta é de 6 centímetros. Eu quero encontrar a área total. Então, primeiro, gente, pensa que nós temos aqui para analisar um prisma, certo? De base hexagonal. Vou tentar desenhar aqui só para a gente falar um pouquinho sobre ele. Então, o prisma aí tem faces laterais que são paralelogramos, nesse caso vão ser retângulos, porque é um prisma aí regular, né? E aí, gente, nós temos de informação que a aresta da base é 3 centímetros e a aresta da face lateral aqui é de 6 centímetros. Essas são as informações que são nos dadas. E ele quer que a gente calcule a área total. O que é a área total? Eu preciso somar a área das bases e a área lateral. Então, eu tenho toda a área desses retângulos laterais, então minha área lateral, mais toda a área da base. Só que como é um prisma, eu tenho a base inferior e superior, que são bases que representam o mesmo polígono. Nesse caso, como é um prisma hexagonal, é um hexágono. Então, mais 2 vezes a área da minha base. Beleza? Agora, gente, pensa aí. Nós temos que calcular, então, a área lateral inicialmente e depois a área da base, né? São esses cálculos que a gente tem que fazer. O que vai ser a área lateral? Vejam que na área lateral nós temos o quê? Retângulos, certo? E como que eu calculo a área de um retângulo? Fazendo a base vezes a altura. Nesse caso, a base vezes a altura é 3 vezes 6, né? 3 vezes 6. Só que como eu tenho 6 retângulos nas faces aí laterais, eu vou multiplicar ainda esse valor por 6, ok? Então, isso daqui é a minha área lateral. Mais a 2 vezes a área da minha base. Quem é a minha base, gente? Vejam que nesse caso eu tenho o que aqui? Eu tenho um hexágono regular, que eu posso subdividir em 6 triângulos equiláteros. Então, todos os lados desses triângulos equiláteros aqui têm medida de lado 3, certo? Então, isso é uma definição aí bem importante para nós lembrarmos. Então, gente, vejam que eu tenho 6 triângulos equiláteros. Mas qual que é a área do triângulo equilátero? É lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Quem que é esse lado? É 3. Só que é tudo isso daqui, no caso, para eu encontrar a área do hexágono regular, eu tenho que fazer L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, só que tudo isso ainda vezes 6. Por que vezes 6? Porque este hexágono tem 6 triângulos equiláteros. Beleza? E aí nós temos vezes 2 aqui ainda, porque são 2 bases dessa. Então, eu vou ter aqui L ao quadrado. Quem que é, gente? É o próprio 3. Então, eu vou ter aqui, entre parênteses, deixa aqui, entre colchetes. Vai ficar L ao quadrado, que é 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido tudo isso por 4, e tudo isso ainda aqui vezes 6, tá bom? Porque nós temos 6 triângulos equiláteros dentro desse hexágono, né, que compõem esse hexágono. E aí agora é só a gente trabalhar com essa expressão da área total, certo? Então aqui eu tenho 3 vezes 6, 18, e 18 vezes 6. 10 vezes 6 é 60, 8 vezes 6, 48, 60 mais 48, 108. Mas, vamos trabalhar com algumas simplificações aqui então, tá, gente? Esse 2 eu posso simplificar com esse 4 aqui, que vai ficar 2. Beleza? Esse 6 aqui eu posso dividir com esse 2 que sobrou, que vai ficar 3. Então, sobrou 3 ao quadrado, que é 9, vezes a raiz de 3, vezes esse 3. Recapitulando de onde que saiu esse 3. Eu simplifiquei este 2 com esse 4, que ficou 2. E esse 6 aqui eu simplifiquei com o 2, que eu tinha acabado de deixar de sobra ali, que ficou 3. 6 dividido por 2, 3. Então, vezes a raiz de 3, vezes 3. Como o exercício não fornece para nós uma aproximação, lembra lá que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. E é esse valor que a gente vai usar. Então, eu tenho 108 mais 9 vezes 3 aqui, 27. Então, eu tenho 27
vezes a raiz de 3, que a aproximação é 1,7. Então, a gente vai calcular agora, inicialmente, esse valor aí de 27 vezes 1,7. Então, 27 vezes 1,7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 18. Mais 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Somando, eu tenho 9. 8 com 7, eu tenho 15. Vai 1. 1 mais 1 mais 2, 4. Como eu tenho uma casa decimal, eu só volto aqui uma casa decimal, então mais 45,9. E somando, então, com 108, mais 108, aqui vírgula embaixo de vírgula, eu tenho 9. 5 mais 8, nós temos 13, né? Que vai 1 aqui, 1 mais 4, 5, e abaixo 1, vírgula embaixo de vírgula, aproximadamente 153,9. Aqui é igual 153,9, mas no resultado vai estar, obviamente, aproximado, porque a raiz de 3 é um valor irracional. E eu não estou usando todas as casas decimais, eu estou usando uma aproximação com uma casa decimal. Mas o resultado já tem o símbolo de área total como aproximado, né? Então, a área total aí aproximada é de 153,9 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Espero que essa resolução possa ter ajudado aí nos seus estudos. Se você acompanhou as resoluções da Unicentro 2018 desde a questão 1, deixa um feedback aí para mim nessa questão, para eu saber se você, né, se te ajudou nos seus estudos ou se você tem alguma sugestão que vai contribuir bastante aí para a evolução do meu trabalho. Ok? Até mais, pessoal. Bons estudos a todos vocês e um abraço.